pessoal, e aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo de Neemias, vendo mais 2 capítulos, né? Na aula passada nós paramos no capítulo 8, então hoje nós vamos ver o que acontece nos capítulos 9 e 10. Né? O capítulo 9 começa falando de uma data, né, do dia 24 do 7º mês. Isso seria aproximadamente aí mais 2 dias depois da festa dos tabernáculos, que aconteceu no final do capítulo 8, né? Mostra o povo se arrependendo, tem uma atitude assim mais visível de arrependimento dos pecados que eles identificaram durante a leitura da lei feita por Esdras, né? No capítulo 8, que nós vimos isso. E aí o que acontece? Eles se vestem com um pano de saco, né? Isso é uma atitude para demonstrar luto. Isso acontece algumas vezes aí na Bíblia, essa atitude, né? A pessoa se veste com um pano de saco. Os judeus eles se separam dos não-judeus, provavelmente aquelas pessoas ali que não conseguiram provar a sua descendência ali no capítulo 7, né? Provavelmente foram separadas do grupo que era de fato judeu. E aí os judeus eles se vestem com esse pano de saco e eles passam um período de 3 horas lendo a lei novamente, né? Ou mais um pedaço da lei, e depois um período de 3 horas confessando pecados, né? A Bíblia usa a expressão quarta parte do dia, né? A minha Bíblia está assim, que equivale mais ou menos a 3 horas do dia, 3 horas de luz, né? Do dia. E aí, a grande parte do capítulo 9 menciona uma oração, né? Que não está claramente escrito aí, mas provavelmente foi Esdras que fez essa oração, já que ele que estava conduzindo ali todo o momento, né, de leitura e de reflexão, né? Essa oração começa ali no versículo 5, né? E vai até o final ali do capítulo, né? No versículo 38. Ela começa com Esdras reconhecendo a majestade de Deus. Depois são narrados alguns fatos aí que mostram a misericórdia e a bondade de Deus, né? Ele começa falando de Abraão, depois fala do Egito, né? A libertação do povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a proteção de Deus durante o deserto. Enfim, ele vai narrando vários fatos da história de Israel, mas sempre com o objetivo de mostrar quão misericordioso e bondoso foi Deus diante dos pecados e da rebeldia que o povo demonstrava em todos esses fatos, né? E aí no final, depois dessa narração, ele confessa, né, os pecados que aquele povo ali da época de Neemias estava cometendo, que basicamente se resumia a não guardar a lei de Deus, né, ter se esquecido de todos os procedimentos que Deus havia ordenado. E aí no finalzinho, né, do capítulo, já depois dessa confissão, eles estabelecem uma aliança, que é um compromisso de voltar a guardar essa lei. E aí ele entra no capítulo 10, que é uma demonstração mais prática de como esse compromisso seria feito, né, seria executado. Primeiro, o capítulo mostra que eles junto ali, fala dos nobres, né, no início do capítulo 10, fala uma lista das pessoas que selaram esse compromisso, né? E aí depois lá no versículo 28 menciona o que eles fizeram de fato, né? Então
ele menciona, por exemplo, no versículo 29, a palavra na minha Bíblia está imprecação, mas na sua Bíblia pode aparecer, por exemplo, anátema, que é uma consequência que a pessoa que descumprir esse compromisso teria, que é o quê? Uma imprecação, um anátema, é quando a pessoa é considerada maldita, alguma coisa assim, desprezível pelos outros, se ela deixar de cumprir esse compromisso que eles estão firmando ali. Então, essa era a primeira coisa que foi registrada em relação a esse compromisso, né? A consequência de não cumpri-lo. E depois, eles demonstram ali no capítulo 10 que o compromisso consiste em andar na lei de Deus. E aí de que forma? A primeira coisa aí que eles mencionam é não se casar com pagãos ou gentios ou pessoas que não fossem de Israel, que não fossem judeus, né? Na verdade, isso não é uma novidade. Isso é a lei de Deus que já existia, e eles estão aqui só reafirmando que vão voltar a fazer isso. Essa determinação de não casar com pessoas que não fossem judias, né? Está lá em Deuteronômio 7, versículos 3 e 4. Né? Depois você pode até ler lá para relembrar. Depois eles mencionam que vão voltar a observar o sábado da forma como Deus determinou para eles, que era um dia de descanso total, onde não deveria haver comércio, né? Onde não deveria haver nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de atividade. Isso nós vemos lá em Êxodo 20, versículos 8 a 11. Depois eles também mencionam que vão voltar a observar o ano sabático. O ano sabático era o seguinte: da mesma forma como no sábado semanal eles não deveriam fazer nenhuma atividade, no 7º ano, ou seja, eles trabalhavam 6 anos, e no 7º ano eles não deveriam trabalhar, né? Porque Deus havia prometido que no 6º ano a colheita seria suficiente para sustentá-los no 6º e no 7º ano. E isso está lá em Êxodo 23, versículos 10 e 11. E nesse ano sabático também, as dívidas entre judeus deveriam ser perdoadas, né? Os mais pobres deveriam ser isentos de dívidas e poderiam ter ali a oportunidade de se alimentar com aquela questão das sobras do ano sabático. E isso não estava sendo observado. Eles se comprometeram a observar novamente isso, né? Também eles restituíram o imposto de 1/3 de ciclo, que estava estabelecido lá em Êxodo 30, versículos 11 a 16. Lá o imposto era um pouco maior do que esse que eles estão reinstituindo aqui, estão voltando a pagar esse imposto. Provavelmente o valor menor aqui se deve à situação de pobreza que eles estavam enfrentando ali na época de Neemias, ao contrário lá da época que foi instituído esse imposto. Mas de qualquer forma era um compromisso de voltar a cumprir aquele imposto, né? Eles também se comprometeram a novamente ofertar lenha para o templo para a queimação das ofertas, né? Como está descrito lá em Levítico 6, versículo 12, né? A lenha, o fogo do templo ali não deveria se apagar de forma nenhuma, e para isso era necessário que a lenha fosse ofertada continuamente. E quem deveria fazer isso era o povo, deveria buscar essa lenha e ofertar para os levitas administrarem no templo, né? Também eles mencionam a volta da oferta dos dízimos, né? Como está escrito em Levítico 27, versículos de 30 a 33. Aqui eles mencionam os dízimos que o povo daria ao templo, né? Aos levitas, aos sacerdotes, e também menciona o dízimo dos dízimos, que era
a parte que os levitas tinham que dar daquilo que recebiam do povo para o templo exclusivamente, né? Então eles mencionam esses dois dízimos, né? O dízimo do povo e o dízimo dos levitas sobre o dízimo do povo, né? E no final do capítulo 10, eles também usam a palavra, o termo não desamparar a casa de Deus, que seria o quê? Isso eles estavam demonstrando que eles não vão mais priorizar a casa deles, a moradia deles, o conforto deles, em detrimento do templo. Então, o templo voltaria a ser a prioridade de cuidado, de dedicação do povo, né? Então, com essas atitudes práticas listadas no capítulo 10, eles demonstravam, ou estavam demonstrando que voltariam a andar na lei de Deus, né? Que era o grande pecado que eles estavam cometendo. E aí, como a gente viu, eles colocaram ali como uma consequência, né? A pessoa que não voltasse a fazer isso seria considerada pelos outros como um anátema, um maldito, né? Uma pessoa desprezível, né? E aí o capítulo 10 acaba dessa forma, o povo estabelecendo esse compromisso. E que aplicações nós podemos tirar desses dois capítulos, né? Bom, eu listei aqui duas atitudes que a gente pode observar. A primeira, no capítulo 9, a gente vê ali na oração de Esdras, que ele narra diversos fatos voltados à história de Israel, né, da história de Israel, para mencionar a misericórdia e a bondade de Deus. E isso mostra que é importante nós trazermos à nossa memória o que Deus faz na nossa vida, o que Deus fez na nossa vida. A misericórdia e a bondade que Deus demonstrou na nossa vida em diversas situações que nós passamos. Isso é importante a gente sempre estar lembrando para nos animar, para nos motivar na nossa busca pela santidade, né, no nosso caminho de santidade. Como Esdras fez aqui, ele narrou esses diversos fatos que aconteceram na vida de Israel e que também nos animam, né? A gente vê o poder de Deus nesses fatos, mas Deus também faz coisas na nossa vida e essas coisas que Ele faz na nossa vida às vezes tem mais impacto para a gente do que ler os textos dos milagres que Deus fez na vida de Israel, porque são coisas que afetam diretamente o nosso dia a dia. Então é importante sempre trazer isso na nossa mente. E a outra aplicação mostrar o que nós podemos observar aqui, o comportamento do povo em relação a arrependimento, né? A gente tem sempre falado bastante na questão de arrependimento, de demonstrar frutos de arrependimento, né? E não somente uma tristeza por ter cometido algum pecado. E aqui a gente vê um exemplo, digamos assim, correto de como você demonstra um arrependimento verdadeiro, né? Primeiramente, eles reconheceram a bondade e a misericórdia de Deus, como eu falei agora em relação à oração de Esdras. Depois, eles confessaram os seus pecados, mas não simplesmente de uma forma assim superficial. Eles deram nome aos seus pecados. Você vê ali no final do capítulo 9 a lista que descreve os pecados que eles cometeram. Então eles deram nome aos pecados. Então se você, por exemplo, cometeu um pecado de mentira, não simplesmente chame por pecado, mas chame pelo nome. Mentir para fulano, mentir para cicrano. Então, dê nome ao pecado de forma que fique bem claro o que você cometeu. E depois eles firmaram um compromisso para a mudança. Então, no capítulo 10 você vê ali um compromisso. E é um compromisso bem prático, né? Eles mostraram ali de coisas práticas que eles não estavam fazendo e que voltariam a fazer. Eles se comprometeram com isso, né? Então, esse compromisso nosso, quando a gente está demonstrando arrependimento, tem que ser um compromisso prático. Olha, eu não vou fazer mais isso, eu vou voltar a fazer tal coisa. Você coloca algum tipo de compromisso prático para as suas mudanças. Dessa forma, você está demonstrando, é um primeiro passo importantíssimo para você demonstrar arrependimento verdadeiro, não só para as pessoas que estão ao redor de você, mas para você mesmo e para Deus.
né? Porque se você não consegue fazer isso, ou se você não está disposto a fazer dessa forma, provavelmente você não está de fato arrependido dos pecados, do pecado que você cometeu, né? Tá bom, gente? Então, espero que também tenha sido útil essa aula. Espero que vocês estejam lendo os capítulos, estudando também os capítulos por si só, né? E estamos aqui à disposição para ajudar em qualquer dúvida, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.